Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, advogado, especialista em direito de família e sucessões, e hoje eu venho trazer mais um tema da minha área de especialidade, que é o tema dos impedimentos e das suspeições para o casamento, né? E quais são as implicações de uma pessoa impedida ou suspeita se casar, quais são os efeitos que poderão ser gerados, né, nesse casamento. Vamos às duas partes. Primeiro, os impedimentos. Os impedimentos, o nosso legislador previu, né, lá no nosso Código Civil, lá no texto legal, no caput do artigo, né, caput é que vem ao lado do número, lá está prescrito que não podem se casar nas hipóteses elencadas. Então, o legislador foi bem claro, não podem, naquela situação não há como as pessoas se casarem. E caso elas optem pelo matrimônio mesmo assim, todos os efeitos gerados daquele casamento serão nulos, de pleno direito. Não poderão gerar efeitos desse tipo de casamento, né? Com as pessoas que estão naquelas situações descritas no nosso Código Civil, né? E esses impedimentos se dividem em três grandes grupos, né? O primeiro grande grupo é quanto àquela questão do parentesco, né? O parentesco mais próximo, tentando trazer aqui de forma didática, né, o casamento com alguém com parentesco mais próximo, né, da pessoa, né, do cônjuge, do nubente, ele é impedido de se casar com essa pessoa que tem um parentesco mais próximo, né? É o pai, o filho, os irmãos, mesmo que sejam de pais diferentes, a sogra e o genro. Essas relações de parentesco mais próximas são impedidas de se casarem, né? Por exemplo, os primos não são impedidos de se casarem. Então, quanto mais próximo, a probabilidade de estar impedido é enorme, né? E aí tem que ir na peculiaridade lá de cada caso e ver se realmente é impedido, né? Aqui eu estou tentando trazer de modo bem didático e geral. O segundo grupo de impedidos de casar diz respeito à questão do casamento anterior, né? Caso a pessoa já tenha algum casamento, ela não poderá ter outro casamento. Após o divórcio, né, após a pessoa alterar o seu status civil para divorciado, aí sim ela poderá contrair, né, novas núpcias, né, celebrar um novo casamento. Mas até lá não poderá se casar novamente, né? E o terceiro grande grupo diz respeito às pessoas, o cônjuge sobrevivente de uma situação em que o seu parceiro foi assassinado por alguém e posteriormente, né, esse cônjuge sobrevivente decide casar com o assassino do seu parceiro ou parceira. Por mais bizarro que isso seja, isso acontece, né, em nosso país, já aconteceu algumas vezes. E o legislador previu que é impedido de casar nessa situação, né? Não pode se casar o cônjuge sobrevivente com o assassino do seu parceiro, né? Esses são os grandes grupos de impedimento, né? E qualquer casamento que seja celebrado entre cônjuges que são impedidos serão nulos de pleno direito, não gerarão efeitos patrimoniais, cíveis, qualquer que sejam os efeitos, não serão gerados para esse casamento. E qualquer pessoa poderá arguir, né? Poderá questionar essa nulidade na habilitação do casamento, já lá antes da celebração do casamento e posteriormente também durante a celebração do casamento. Então, os impedimentos geram a nulidade do casamento. Já as suspeições, o legislador colocou lá no texto legal que não devem se casar, né? Ele utilizou o termo devem, né? Ou seja, ele não foi determinante. As pessoas não devem, mas se quiserem casar, podem. E aí ele completa, desde que vão ter que se enquadrar em algumas questões legais. Elas são suspeitas e mesmo assim decidem se casar, terão que se enquadrar em algumas questões legais, né? Essas questões legais, em regra, diz respeito à separação de bens, né? É uma questão matrimonial. As pessoas suspeitas decidem se casar mesmo estando enquadradas neste artigo, e aí elas têm que, na questão lá quando vai celebrar o casamento, tem que se casar pelo regime de separação de bens, obrigatório, né? Então elas podem se casar normalmente, mas terão que
acarreta esse ônus, né? Terão que suportar esse ônus, né? A suspeição, né, a gente pode separar também em 3 grandes grupos aí. O primeiro é para evitar a confusão sanguínea, né? É o caso da viúva, que acabou de ficar viúva e quer se casar novamente, né? Se ela for casar nos 9 meses subsequentes ao falecimento do seu parceiro de vida, ou parceira, no caso de um viúvo, terá que ser pelo regime da separação de bens, né? Separação obrigatória nesse caso de bens. Porque presume-se que possa nascer uma criança fruto dessa relação que ela tenha ficado viúva. Então, ela terá que se casar por esse regime. Esse é o primeiro grupo, né, que a gente fala sobre suspeição. O segundo grupo é para impedir uma confusão de patrimônio, que é o caso da pessoa que se divorciou, porém ainda não fez a partilha de bens. Assim como a viúva ou viúvo que ficou viúvo, porém ainda não foi feita a partilha de bens. Eles podem se casar sem ter feito a partilha de bens, porém deverão se casar pelo regime de separação legal de bens. E o último, em caso de suspeição, um grande grupo de suspeição, né, de respeito às pessoas que possuem legalmente o poder sobre uma outra, que é o caso do tutor, né, que é o caso do curador, né, que é a curatela e a tutela, né. Então, o tutor e o curador não poderão casar com as pessoas que estão sob o seu poder, né, legal, né, para evitar, né, qualquer tipo de confusão nesse sentido. O legislador previu que essas pessoas são suspeitas de se casarem, porém, caso queiram casar, serão enquadradas na questão da separação legal de bens, né, separação obrigatória. Esses são os 3 grandes grupos, né, de suspeições, né, e desde que enquadradas nessa situação terão que suportar esse ônus que o legislador colocou da separação legal, né, de bens, né. E a suspeição poderá ser arguída apenas pelo quem está interessado na questão. Geralmente são os familiares, né, não pode ser oposta por qualquer pessoa. Então a suspeição tem pessoas específicas para que possam arguí-la, né. Pode ser na questão da habilitação do casamento, né? Esse é o principal momento para ser arguída, né? Ou posteriormente, mas esse momento da habilitação anterior à celebração do casamento é o principal, né? Então esses são os casos, né, alguns casos de suspeição e de impedimento, né? Eu trouxe aqui de forma geral, né, para tentar trazer um entendimento para uma situação que é muito específica, né, mas que gera diversos efeitos jurídicos, né, na relação, né? Poderão não gerar e poderão mais à frente causar diversas complicações, né, na hora de uma partilha, na hora do falecimento de um dos cônjuges. Então é importantíssimo que se fique bem atento a essas questões para tentar sempre de alguma forma consertar algo que foi feito já anteriormente errado, né? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham curtido ele. Por favor, divulguem, né? Compartilhem, comentem, né? Curtam, tragam sempre suas dúvidas, podem entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição por qualquer canal de comunicação. E vamos juntos sempre na construção do conhecimento. Obrigado e até a próxima.